Olá, bom dia. O Diário Plural começa hoje uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é mostrar à população os vários pontos de vista que estão em jogo para que seja feita a melhor escolha para o futuro do Estado. Todos os programas têm os mesmos temas e cada candidato tem 9 minutos em cada bloco para apresentar suas propostas e opiniões sobre os temas abordados. No programa deste sábado estamos com o candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Roberto Paulino. E para contribuir com o debate, contamos também com a presença do diretor-geral, do coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Bom dia, candidato. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Bom dia especialmente aos telespectadores que estão nos vendo. O atual governo, Roberto Paulino, o senhor sabe que a situação não é tão interessante para o funcionalismo público, principalmente depois de uma série de atrasos salariais que vem se repetindo durante já alguns meses. O senhor, candidato eleito para o governo do Estado, como é que o senhor vai resolver esse problema? Alexandre, ouvintes, eu queria dizer assim, eu sou professor da UFRN, sou servidor público também, como os demais colegas servidores. Eu fui professor de escolas públicas de primeiro grau, de segundo grau, até chegar a ser professor universitário. Fiz muitas greves, no estado, trabalhei no estado de São Paulo há muitos anos e sei o que é essa situação de atraso nos salários, de um pai de família, de uma mãe de família com seus filhos em casa para alimentar e ter o salário atrasado. Nós achamos isso um absurdo completo. Isso não é fortuito, isso é intencional desses governos, porque a política deles é quebrar o serviço público, é desmoralizar o serviço público para, digamos, abrir espaço à privatização, aos colégios particulares, aos hospitais particulares, à segurança particular. Então, se quebra para que as pessoas achem que necessariamente tudo que é público tem que ser ruim, né? Mas se você vai na Europa hoje, mesmo em países capitalistas, a maior parte do serviço público de educação, de saúde, continua pública. Então, o Brasil está copiando o que tem de melhor, o que tem de pior no modelo norte-americano, que é completamente equivocado e acelerou muito o processo de privatização, especialmente pela mão do DEM, que é o partido da senhora Rosalba Serlini, que não tem nenhum compromisso com a coisa pública, pelo contrário, tem compromisso em privatizar o serviço público, como infelizmente o governo Dilma também está seguindo, né? Então, nós achamos isso equivocado e vamos, digamos, procurar pagar em dia o funcionalismo. Estados aqui do lado, como Pernambuco e Bahia, temos notícias que têm pago religiosamente o salário dos funcionários. Não tem porquê no Rio Grande do Norte, se a arrecadação vem crescendo sistematicamente, o que a imprensa tem noticiado, é que a gente, digamos, atrasa os salários, né? Nós vamos buscar aumentar o rigor na fiscalização da cobrança, especialmente sobre as grandes empresas que sonegam muitos impostos nesse estado. Há uma estimativa que somente no ICMS chega a ser sonegado até 60% desse imposto, né? O que nos daria aí de 1 a 1,5 bilhão por ano para fazer uma verdadeira revolução na educação, na saúde. Isso começa por valorizar e pagar religiosamente, pagar rigorosamente os servidores em dia. Rebouças. O número de funcionários com cargos comissionados e funcionários terceirizados é enorme no nosso estado. Como é que o senhor vê essa situação para resolver e enxugar a máquina? Rebouças, eu quero dar um exemplo. Mesmo em países capitalistas como o Japão, essa coisa de cargos comissionados, ela digamos, quase que extinta. Então, eu vou lhe dar um exemplo. No Japão, quando o primeiro-ministro chega ao governo, que equivale aqui ao presidente da República, ele pode nomear apenas 10 pessoas. 10 pessoas. No Brasil, o presidente da República nomeia 40 mil. Somente no Estado, pelos meus cálculos, eu sou professor do Departamento de Políticas Públicas na UFRN, nós estimamos aí, eu estimo, que existem entre 7 e 8 mil cargos comissionados no Rio Grande do Norte, na esfera estadual e na esfera municipal, nos municípios. É um inchaço completo, isso é um exército de pessoas que entra na máquina pública, lamentavelmente, através de QI, quem indica. Tá certo? Isso é vergonhoso. Nós não estamos contra essas pessoas, não queremos prejudicar essas pessoas, mas nós queremos dar chance a todos, as pessoas que se preparam, né, se matam aí estudando para fazer concurso, de poder entrar na máquina pública em condições iguais. Então, se depender de nós vamos suprimir e acabar com até 90% desses cargos comissionados e instituir concursos para tudo, para que todos tenham, através de concurso, a mesma oportunidade de acesso à carreira pública. E quanto à terceirização? A mesma coisa, nós achamos que essa terceirização é uma forma de privatizar o serviço público, de possibilitar, em vez do Estado
pagar um salário digno ao servidor, valorizar o servidor, você suprime cargos, não chama os concursados, não faz concurso, contrata uma empresa terceira, essa empresa terceira recebe do Estado e daquele valor paga metade para o trabalhador terceirizado, ou menos. Paga um salário risível para o trabalhador terceirizado e tem lucro em cima da exploração, de subtrair, né, o salário desses trabalhadores terceirizados. Nós queremos acabar com a terceirização e, como eu falei, digamos, buscar ter funcionários, valorizar o servidor de carreira. Isso, evidentemente, não implica que a gente não vá buscar tentar correr atrás de ter eficiência na máquina pública. Nós sabemos que há elementos de ineficiência, há elementos, por exemplo, essa questão dos cargos comissionados, gastos exagerados com custeios, altíssimos salários. Nós vamos ter responsabilidade sim com a coisa pública, né? Mas não sacrificando o servidor, limitando o salário, usando a lei de responsabilidade fiscal apenas para limitar o salário dos servidores, que é o que ocorre hoje. Certo? Nós precisamos sim de uma lei de responsabilidade social. Nós queremos pagar bem, remunerar bem o servidor e qualificar o servidor para que ele possa atender bem a população. Candidato, nós temos 3 minutos ainda neste bloco e vamos passar agora para a questão da educação. É uma crise muito forte da educação. Professores foram chamados, 640 recentemente, e em seguida mais 300 candidatos. No entanto, apenas 60 professores foram efetivados. Vai haver concurso público? O que o senhor enxerga na educação com relação à questão dos professores, dos estagiários, a melhoria da educação para os alunos? A situação das escolas é um caos. A gente tem escolas caindo o teto, a gente tem visto na imprensa. Eu tenho visitado, ido muito ao interior e aqui na periferia de Natal, eu tenho entrado em muitas escolas. Nos últimos 2 meses eu devo ter entrado em mais de 30 escolas, visitei uns 10 hospitais regionais no interior, sala por sala, e a realidade é de uma tristeza imensa, né? Eu sou professor há 30 anos, como eu falei, milhares de alunos, já lecionei para milhares de alunos em minha vida, e uma coisa que eu sei é a necessidade de valorizar o professor. E nós estamos contra essa política, como eu já falei na questão anterior, de contratar professores temporários. Aqui no estado de São Paulo, metade dos professores do estado de São Paulo são temporários, né? A política do PSDB, do senhor Geraldo Alckmin, do senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Do senhor Serra, é essa. Nós somos contra, e no estado nós vamos chamar os professores concursados e valorizar os professores concursados. E não, digamos, ficar chamando temporários, remediar para pagar menos, entendeu? Para deixar esses professores numa situação de instabilidade, de inconstância, de que eles não têm segurança de nada. Então nós temos que chamar assim os professores concursados, essa vai ser a nossa política, e elevar progressivamente, digamos, significativamente o salário dos professores concursados, professores de carreira. Vamos valorizar o servidor de carreira. Rebouças. Professor, com relação aos movimentos, às greves que os funcionários desenvolvem, principalmente no serviço público, aqui no Rio Grande do Norte, a criminalização está muito grande. Como é que o senhor vê isso? Rebouças, primeiro eu quero dizer que, ao contrário de outros candidatos que vão passar nessa cadeira, né, que só tratam de criminalizar e criticar os movimentos sociais, eu sempre estive ao lado. Você deve lembrar que quantas assembleias do próprio Sinteste, da sua categoria, eu estive presente, apoiando, não só no Sinteste, nos piquetes, alguns piquetes da greve de vocês, sempre estive atuando, as greves de professores estaduais aqui nas assembleias eu estive presente, né? Em geral, eu estou presente em movimentos sociais e somos radicalmente contra essa coisa de criminalizar. Protestar, fazer greve é um direito que nós conseguimos na Constituição. Nós derrubamos a ditadura no país e colocamos na Constituição Federal o direito de greve, o direito de manifestação, de expressão, de organização. E hoje um setor muito conservador do judiciário, né, da classe política, do empresariado, quer caçar e dar uma marcha ré nesse direito conquistado a duras penas, na luta contra a ditadura. Nós somos contra e vamos dizer, digamos, vamos colocar contra a criminalização dos movimentos sociais. Tem uma posição categórica, chegando no governo do Estado, o governo do Estado vai ser uma trincheira de defesa. Fica o nosso compromisso aqui de nunca reprimir uma greve ou um movimento social, pelo contrário, nós vamos procurar conversar, refazer, rediscutir com a própria tropa, a Polícia Militar, um programa de desmilitarização da polícia. Vejam, nós não queremos desarmar os policiais, entender isso como desarmar os policiais. Nós queremos discutir, sim, um processo de priorizar a questão social para reduzir a violência, discutir, inclusive, a desmilitarização da Polícia Militar. Tivemos uma surpresa esses dias, uma pesquisa feita com 21 mil policiais militares, onde 76% dos próprios policiais militares estão a favor da desmilitarização da polícia. Então, nós queremos uma polícia cidadã, não uma polícia que acha que manifestante é baderneiro e concorda em reprimir os trabalhadores. Nossa posição vai ser categórica no governo do Estado, um compromisso, digamos, de nunca reprimir os movimentos sociais. O Diálogo Plural agora vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a instantes. Não sai daí.
O Diálogo Plural está de volta e continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, com Roberto Paulino, candidato a governador pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e também com o coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebus. Candidato, a gente falou um pouco sobre greve, a criminalização dos movimentos, mas a saúde, que a gente vem falar agora neste bloco, a saúde e segurança, se mostrou realmente extremamente frágil. Como é que o senhor vê a questão da saúde no Estado e o que o senhor poderia fazer para melhorar essa situação? Alexandre, e o pessoal que está em casa, como eu falei, eu tenho visitado muitos hospitais regionais e o que eu tenho encontrado é uma situação quase de horror. Eu fui esses dias ao Hospital Regional de Açu e encontrei um hospital completamente depredado, enfermarias vazias com as paredes quebradas, colchões rasgados. No plantão diurno não havia um médico sequer, um médico. Pessoas desesperadas chegavam ao hospital e tinham que correr para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, ou vir embarcar numa ambulância às pressas para vir para o Alfredo Gurgel. Eu entrei também esses dias, visitei sala por sala do Alfredo Gurgel. Então, o que eu vi foi cenas de terror, né? Pessoas com colchonete no chão, antes era em maca, agora com colchonete no chão. Eu acho que esses políticos do Estado, a senhora Rosalba, o senhor Henrique Alves, o senhor Robson Faria aqui, apoiaram esses governos, acho que nunca entraram no hospital desse para saber o sofrimento do povo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é recuperar os hospitais regionais. Sim. Recuperar é necessário, e chamar as prefeituras para recuperar também os postos de saúde básicos. Porque não adianta você só remediar a coisa já nos hospitais gerais. Você tem que dar condições do médico trabalhar na porta de entrada do sistema de saúde, que é a rede básica de saúde. Né? Então, essa é a primeira coisa, recuperar toda a rede básica de saúde, o SUS, né? E antes que as pessoas tenham que vir ser jogadas nos corredores dos hospitais gerais. Depois recuperar todos os hospitais de especialidades. Né? Outra coisa, nós somos contra, deixar uma posição clara contra aqui, essa coisa de UPAs. Nós não queremos privatizar, porque a UPA é uma espécie de privatização, enquanto se sucateia os postos de saúde. Nós queremos recuperar os postos de saúde em parceria com as prefeituras, porque esses postos são da esfera municipal. E a outra coisa que nós pensamos, né, é investir pesadamente, digamos, em saúde preventiva, né? Educar as pessoas, ensiná-las a também não ficar doentes. Isso é, por exemplo, o segredo da medicina em Cuba e em outros países, né? Que em vez de você curar, você investir, não é educar sem investir, você tem que investir em educação sanitária, em profilaxia, isso é fundamental. Mas tudo isso só vai ser possível se você valorizar o servidor da saúde, valorizá-lo salarialmente, em termos de dar chance de qualificação, de progresso na carreira, com um plano de carreira que infelizmente não anda, né? Há anos aí, os servidores estão esse ano com um plano de carreira aprovado, e assim mesmo o governo protela e não implantou. Então nós temos que dar um plano de carreira para os servidores, como para as demais categorias do serviço público. Então é isso que nós pensamos, mas isso não é possível se não tiver verba. Para a educação nós pensamos em no mínimo 25%, idealmente 30% do orçamento para a educação, e para a saúde, digamos, no mínimo 20%, idealmente 25% para a saúde no Estado. Sem isso, não tem saúde boa. O combate às drogas é uma questão de saúde pública, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Qual o seu projeto para esta área de combate às drogas? Até porque o que a gente assiste na televisão todos os dias são jovens que são assassinados em função desse caminho do mal. Rebouças, não se combate violência com mais violência. Primeira coisa que a gente tem que dizer, não adianta querer o que a gente está vendo em cenas tristes, né, de pessoas mortas apauladas na rua. E, em geral, como aquela mulher no Guarujá, isso é voltar à barbárie, isso é voltar ao tempo das cavernas. E tem jornalistas irresponsáveis estimulando isso na TV e a população termina seguindo isso. Nós queremos atacar a questão da segurança incidindo na raiz do problema, que é a questão social. Violência não se combate com mais violência. Para afastar os jovens, especialmente os jovens da periferia, das drogas, da criminalidade, é necessário dar-lhes oportunidade de estar numa boa escola. Escola no Brasil, se fosse boa, não tinha que ter muro, porque lamentavelmente as crianças e os jovens não querem ficar na escola. Nós queremos construir uma escola boa, em tempo integral, atrativa para os jovens. Isso não vai ser feito de um dia para a noite, mas num governo é preciso instituir muitos colégios em tempo integral, construir essa infraestrutura. Segundo, instituir atividades de cultura, de esporte e de lazer nas próprias escolas. Natal é a cidade do interior, tem imensas praças que são depósito de lixo. Por que não construímos quadras baratas nessa escola? Por que não damos uma bolsa do Estado, que não é muito caro, para cada banda de música que se formar de rap, de reggae, na periferia? É assim que você tem que tirar o jovem da criminalidade, ocupando-o em educação em tempo integral, dando-lhe um bom emprego, com progressão profissional. Não adianta fazer um cursinho do Pronatec e depois não conseguir emprego. O jovem acha que vai ganhar mais roubando um tênis, ou sendo aviãozinho do tráfico.
O melhor é que a gente dê oportunidades a esse jovem para que ele veja, se sinta atraído por outras atividades e com progresso, né, social, educacional. Essa é a forma que a gente vê. Agora, é evidente que a gente, para o jovem já é drogado, nós precisamos criar clínicas especializadas, hospitais especializados, de recuperação e não tratá-las como bandido. Ninguém nasce bandido. Esses jovens têm direito a uma nova chance. Candidato, falando também nessa questão da segurança pública, nós temos a polícia militar, que é a polícia que é preventiva, né, e a polícia científica, que é a polícia civil, que hoje teria que ser um efetivo mais ou menos de 5.500 policiais civis, nós temos apenas 1.500. Além disso, nós temos, que o senhor poderia visitar, as delegacias que estão extremamente superlotadas, viaturas sucateadas nessa área da segurança pública, na polícia científica. O que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar essa situação e dar respaldo aos crimes que estão sendo feitos e não estão sendo investigados? Olha, como eu falei, Alexandre, nós achamos que a questão da segurança não se resolve só com mais policiamento. Mas nós estamos a favor de que haja, tá certo, mais policiamento. Eu tenho alunos meus, policiais militares e civis na UFRN, que me relatam situações. Por exemplo, há uns 2 meses eu conversei com um deles e das 17 viaturas que você tinha para a Zona Norte de Natal, tinham 2 ou 3 funcionando. 14 ou 15 paradas, ou por falta de peça, ou por falta de combustível. Isso é uma vergonha. As delegacias de Natal estão na idade da pedra. Elas não falam, entre aspas, uma com a outra, porque não são informatizadas. Então, o que ocorre no bairro, a outra delegacia não sabe. Isso tem uma precariedade. O ITEP tem cadáveres apodrecendo, né, como a televisão mostrou. Então, precisa rever toda a política de segurança no Estado, a começar por atacar a questão social, como eu já falei, mas também tem reequipar delegacias, investir mais. Se você não investe pelo menos aí 15% em segurança, não vai ter segurança. Do orçamento estadual, me refiro. Né? Então você tem que equipar por coisas extremamente baratas, como colocar uma melhor iluminação nos pontos mais perigosos, colocar uma câmera nas ruas mais perigosas. Uma câmera hoje é muito barato, você tem em qualquer celular, você tem uma câmera filmadora. Por que não pode colocar isso nas ruas mais perigosas, junto com a iluminação melhor? Né? Aquele trajeto entre uma jovem que vem da faculdade à noite, às 10 horas da noite, entre descer do ponto e os 100 metros que ela anda tem em casa, é um terror, de medo. Isso pode ser resolvido com medidas baratas e fáceis, como colocar câmeras, uma iluminação melhor, evidentemente também com um policiamento mais ostensivo. Mas nós achamos que não é só isso, nós podemos equipar, mas sem atacar a questão social, você pode colocar 10 mil robocops na rua, que a questão da segurança não vai se resolver. Então só o policiamento não resolve. Nós achamos que a segurança tem que ser vista de forma integral, atacando esse problema na raiz, que é atacar a imensa desigualdade social, os fatores geradores da pobreza em nosso país. Rebouças. Até 20 de julho próximo passado, o Rio Grande do Norte atingiu o número de 1.000 homicídios, com um aumento de 11% em relação ao ano passado, ao ano anterior. Qual é a política que o senhor vai apresentar para barrar essa mortalidade? Como eu já falei, o Rebouças, e você acabou de dizer, é uma vergonha. O Rio Grande do Norte, entre 2002 e 2011, com uma estatística publicada recentemente, foi o estado onde mais cresceu o número de mortos para cada 100 mil habitantes, de homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é uma vergonha. Eu morei muitos anos em São Paulo e um pouco voltei minha família daqui e voltei para cá para fugir da violência em São Paulo. Hoje a violência no Rio Grande do Norte é maior que a violência em São Paulo. Isso é uma vergonha. Aqui não se tem mais tranquilidade. Antes de ontem, a esposa de um amigo meu foi sequestrada aqui no Nordestão, no começo da Roberto Freire. Sequestrada ali, levada para um terreno deserto, perdeu o carro, perdeu o celular, perdeu documentos, perdeu tudo. Então, isso não se tem mais tranquilidade em lugar nenhum. Tem em qualquer ponto de Natal do Rio Grande do Norte, as pessoas estão fugindo de morar agora na área rural, nas casas isoladas do sítio, não podem morar com medo de ser assaltadas no sítio. Então é um terror. Agora, como eu falei, não se resolve só com mais policiamento. Nós temos que ter mais policiamento, equipar delegacias, mas nós temos que atacar o problema social, o problema na raiz, que é tirar a juventude. E essa gente, digamos, que hoje assalta, etc., vai ter que ir para a cadeia, vai ter que pagar, digamos, por isso aí. Mas não se resolve só com isso. Nós insistimos que reduzir a criminalidade implica, digamos, ir ao fundo da questão, que é, digamos, dar oportunidades à nossa juventude. O Diálogo Rural vai para um breve intervalo. Nós voltamos no próximo bloco debatendo sobre turismo e economia. Continue aí. O Diálogo Rural Especial Eleições 2014 está de volta com a presença do candidato Roberto Paulino, do PSOL, e o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças. Nós temos aqui uma
Para o Estado se desenvolver, qualquer até um país merece muito a questão da infraestrutura. Nós temos um porto aquém do que se precisa e não se fala nem em ferrovia. Se falaram muito na trem nordestina, essas coisas todas, mas não se resolveu. Quais são as propostas do senhor para sanar essas deficiências? Porto e ferrovia, que é mais barato. Alexandre, nós colocamos no nosso programa várias medidas de ampliação da infraestrutura. Lamentavelmente, essas velhas famílias que governam o Rio Grande do Norte, seus Alves, Maia, Faria, Rosado, quero dar um nome aqui, são tão medíocres, tão tacanhas, que não têm visão de longo prazo em termos do Estado, né? E atrasa o nosso Estado economicamente e especialmente socialmente, né? Então, nós queremos pensar no futuro e fazer um processo de industrialização no Estado, né, de produzir aqui no Estado tudo que possa ser produzido. Não tem por que importar barrinha de cereal, macarrão, fralda de bebê, tudo isso poderia ser produzido aqui. Hoje também nós perdemos, para você ter noção, 50% da safra de manga do Estado é perdida podre no chão. Você vai numa escola, o suco que se serve na merenda escolar é corante com água e açúcar. Isso é uma vergonha. Você perde a safra de 1 milhão de mangueiras podres no chão no Estado. Isso tudo poderia ser industrializado, poderia ser processado para os restaurantes populares, que nós vamos ampliar, e muito, para a merenda escolar. Agora, tudo isso não se pode fazer sem infraestrutura, né? Então, nós pensamos que é necessário exigir do governo do Estado Federal a ampliação da 304, da BR-304, que vai até Mossoró. Isso está cantado, já passou do tempo, né, dessa ampliação. Nós pensamos que é necessário reconstruir a nossa malha ferroviária. Eu, quando criança, eu ia daqui até Macau de trem. Essa rede ferroviária foi destruída. O país deu um tiro no pé, mas o mais difícil de construir uma ferrovia é desapropriar a área, mas essa área já existe daqui até Macau, daqui até Mossoró, daqui até Recife. Então nós pensamos paulatinamente precisamos reconstruir uma malha ferroviária no Estado para baratear o transporte. A China, esses dias veio um professor amigo da China, disse que a China tem uma ferrovia de alta velocidade que faz 3.000 quilômetros em 8 horas. Daqui a São Paulo em 8 horas de trem. Nós não estamos propondo fazer isso, nenhuma ponte para Fernando Noronha, mas nós achamos que é possível, chegando ao governo do Estado, recomeçar gradativamente e reconstruir a malha ferroviária. Para isso, nós vamos precisar apertar em muito rigor sobre as grandes empresas que sonegam impostos no Estado, rediscutir o problema da dívida pública e a dívida pública federal, né, que fazer uma auditoria sobre essa dívida e o que não tiver que pagar, nós não vamos pagar. Para ter recursos para ampliar a infraestrutura do Estado, no porto, né, na questão das estradas, em ferrovia, tudo isso é necessário para alavancar o desenvolvimento do Estado. Quais são as principais propostas do seu plano de governo para ajudar a alavancar e recuperar a economia do Rio Grande do Norte? Como eu falei, nós pensamos um plano agressivo de industrialização, de produzir aqui tudo que possa ser produzido. Vou dar só um exemplo. O Rio Grande do Norte vai ter o maior número de parques eólicos do Brasil, mas nenhum parafuso dessas usinas é fabricado no Rio Grande do Norte. Tudo vem de outros estados. Do gerador, as torres, as hélices, tudo vem de outros estados. Nós queremos fabricar aqui. Nós queremos também, por exemplo, construir grandes usinas solares, que nós estamos vendo na China, na Califórnia. Então, nós temos um potencial imenso de energia solar que não está sendo aproveitado. Mas nós queremos produzir as placas aqui, a tecnologia na UFRJ e na UFRN para a produção dessas placas. Nós já detemos essa tecnologia. Então, nós pensamos aí em transformar o Rio Grande do Norte num polo tecnológico. Isso é possível, desde que haja vontade. Infelizmente, né, o plano da Federação das Indústrias aí que eu li é muito tímido, muito aquém do que é necessário. Nós precisamos, planejar e pensar, fazer um planejamento de longo prazo, mas nada disso a gente acredita que vai ser feito como promessas, né? Nós não estamos aqui prometendo nada, nós sabemos que um governo de esquerda, se chegar ao poder, vai ser cercado por uma parte considerável do judiciário que é conservadora, por uma Assembleia Legislativa que é conservadora. Nós teríamos que fazer isso, chamar um grande congresso, né, dos trabalhadores, junto com especialistas, com a população, para discutir um plano de desenvolvimento de longo prazo para o Estado. Ou seja, esse plano teria que ser implementado baseado na mobilização social, na participação popular, né? É dessa forma que a gente vê. Eu sou professor, sou doutor, mas não tenho vocação para saber tudo. Eu tenho muitas ideias de como nós industrializamos, nós faríamos um desenvolvimento tecnológico e econômico desse Estado, mas eu acho que isso teria que ser um grande vulcão de discussão no Estado sobre qual é esse plano, qual é o plano que mais convém, especialmente com um forte viés social, de desenvolvimento social e uma preocupação ambiental muito forte. Candidato, o Rio Grande do Norte, todo mundo sabe, tem muitas belezas naturais como um todo, não só no litoral, mas como também no interior do estado.
Mas se coloca muito, se faz muito propaganda do litoral e se esquece muito do interior. Como é que a sua proposta para o turismo poderia também interiorizar essa atividade econômica que poderia, em muitos municípios, fomentar essa economia e sair, digamos assim, um viés de depender somente dos incentivos do governo? Alexandre, é uma ideia errada que o nosso sertão é só seca, né? Só animais morrendo de fome e sede. Isso é um engano, tá certo? Nós temos lindas serras em nosso interior, nós temos o nosso sertão, né? O nosso semiárido é um dos mais chuvosos, mais úmidos do mundo. Aqui não chove pouco, aqui chove muito, né? E nós achamos que há muitas áreas do sertão que a gente poderia intensificar com apoio do Estado, né? O turismo, sair só do litoral. Mas nós queremos dizer o seguinte, que nós vamos dar apoio ao turismo fazendo uma campanha nacional e internacional de promoção do turismo do Estado, que a gente tem perdido para outros estados, né? Como destino do turismo dentro do país, o Rio Grande do Norte tem retrocedido, porque não faz campanha. Eu morei em São Paulo e vi a campanha do governo do Ceará, campanha do governo de Pernambuco, né? Na televisão em São Paulo, para atrair os turistas. O Rio Grande do Norte não faz isso. Nós queremos fazer grandes campanhas muito ofensivas em todo o país e outros países, na Europa e no resto do mundo, campanhas para atrair turistas, mas com uma condição. Que se mude, tá certo? Que esse apoio do Estado não sirva apenas para enriquecer os empresários da área do turismo. Porque hoje esse empresariado da área do turismo paga muito pouco aos trabalhadores. A maior parte das camareiras ganha apenas salário mínimo e não tem condições de progressão profissional. Nós queremos um plano de qualificação e de elevação dos salários no setor, certo? Para beneficiar os trabalhadores do setor, ampliar os empregos e não apenas o empresariado que explora o turismo aqui e manda o lucro para fora, para outros estados e quase não fica aqui. Então não é isso que a gente quer. A gente quer impulsionar o turismo com muita força, interiorizar, né, o turismo, mas com a condição de beneficiar os trabalhadores do setor também. Que bolsas? Em relação ao turismo ainda, existe um déficit muito grande de pessoas qualificadas para atuar nessa área. Qual o seu plano para cobrir esse déficit de profissionais? Nós temos que buscar parcerias, como já hoje é feito, mas eu acho que timidamente, com o SENAC, com o SENAI, com outras pessoas, com as universidades, com a FRN, com a UNP, com a UERN, com a UniRN, FASEX, todas essas universidades, Estácio, têm condição de fazer uma grande parceria para qualificar de forma intensiva os trabalhadores da área da saúde e qualificar, inclusive, pequenos empresários, né? Não só os grandes hotéis, não beneficiar apenas os grandes hotéis, mas criar uma rede de pequenas pousadas, pequenos hotéis com qualificação, com apoio do Estado, para receber essa grande demanda de turistas. Nem sempre o que é bom é grande, né? Não precisamos apoiar simplesmente os grandes hotéis que estão na Via Costeira em Ponta Negra, nós queremos criar uma grande rede de pequenos hotéis e pousadas no interior, em todo o litoral, de gente muito qualificada que atenda tão bem o turista que ele queira sempre voltar e indique outras pessoas. Para isso é necessário qualificar, nós vamos fazer um mutirão aí com as universidades, com o SENAI, com o SENAC, para qualificar os trabalhadores do setor. Candidato Roberto Paulino, nós temos apenas 30 segundinhos. Suas considerações finais. Eu quero dizer às pessoas que não adianta reclamar, porque o povo reclama, e lamentavelmente chega nas eleições, vota nos mesmos políticos, nas mesmas famílias de sempre. Se nós formos para a rua e o povo está começando a acordar, o povo tem que acordar também na eleição. Então nós queremos dizer para as pessoas que nós podemos derrotar os Alves, os Maia, os Rosado e os Faria nessas eleições. É possível, desde que as pessoas acreditem que é necessário e é possível mudar. Nós podemos mesmo mudar o Estado. Então, para isso, nós queremos pedir o apoio, digamos, de cada um de vocês, que não só votem, mas conversem com muitas pessoas. Você que é estudante, você que é servidor, faça uma lista e converse com todo mundo que você puder. Nós não damos dinheiro para ninguém para isso, nós esperamos contar com a sua consciência de saber que há alternativa nova, né? O Novo Pessoal é uma nova alternativa a essa velha política no país e nós esperamos poder contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Roberto Paulino, candidato pessoal, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.